E eu sou Cíntia Beltrame, estou presidente da Comissão de Imprensa da OAB Santo Amaro. É verdade, estou chamando vocês aqui no nosso podcast hoje para assistir um episódio sensacional de uma peça ícone. Já demos aqui uma chamada, vou dar um spoiler falando que vamos apresentar aqui um herói sem capa. Quem será esse super-herói sem capa? Estamos aqui as duas comissões, aliás, três comissões, né? A comissão de imprensa, a comissão da igualdade racial, a comissão sobre a verdade da escravidão negra no Brasil. Isso, e com os nossos atores aqui, super mega, eu falo que o ator brasileiro é melhor do que o de Hollywood, viu? Primeiro que já somos brasileiros, então já somos... E estamos aqui com o Del e a Soraya, nossos mega atores, e vamos falar um pouco, mas não vou mais dar spoiler. Fala para nós, Michel, chama o povo aí e vamos conversar a respeito dessa peça maravilhosa, o qual eu quero que o Brito nos fale o nome, e o Del e a Soraya, o pessoal entre falando aí. Senão eu acabo contando tudo, gente. Mulher fala demais. Não pode estragar a surpresa, não. Sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast. Esse é especial, que vai contar a primeira vez a história de quem, doutor Ricardo? Luiz Gama. Herói sem capa. Ah, esse é o Herói Sem Capa. Vocês já conhecem? Então vem conosco. Exatamente. É um prazer para nós, da Associação de Santo Amaro, o nosso presidente Alexandre Frante, que capitaneou, que liderou esse evento, nós aqui da Comissão da Igualdade Racial, Ivan da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. É um presente para a gente receber essa peça aqui em Santo Amaro. Super esperada e aguardada. Aqui em Santo Amaro. A grande Santo Amaro. Ivan? Gente, é isso, né? Já falaram tudo, já falaram já falaram o nome da comissão, então eu vou tentar aí arrematar e falar aí, fazer um resumo. A peça é Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Falar de Luiz Gama é muito importante, porque Luiz Gama, até onde se tem registro, talvez o único abolicionista que viveu as agruras da escravidão na pele. Todos os outros abolicionistas, não os depreciando, não os tornando menores, mas eles falaram da escravidão sobre um outro prisma, um prisma teórico. Luiz Gama não, Luiz Gama ele fala do calor, ele fala da pele. Então, falar de Luiz Gama é sensacional. E depois eu tenho uma pergunta, Del, em relação à figura que passa pelos anos, que atravessa o século, que é a figura de Luiz Gama. É isso. Então vamos falar com Luiz Gama, vamos falar com Luiz Gama. Fala para nós, Del, Soraya, o que nós ficamos assim muito entusiasmados, como é trazer voz ao advogado, trazer voz a tudo isso através, porque todo mundo quer saber isso, né? Sendo aí ator, atriz, como vocês trazem voz e vida a tudo isso? Fala para nós. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado por estar aqui no podcast com vocês. A gente se sente, assim, privilegiados, felizes. Agradeço ao AB Santo Amaro, ao presidente Alexandre Frante, ao Ricardo, às comissões, né, da Igualdade Racial, a Comissão da Verdade, agora a Comissão da Imprensa, a você, Cíntia, a todos vocês aí. Muitíssimo obrigado. Para nós, ao longo desses 10 anos, uma década, tem sido, assim, revigorante, tem sido, assim, um fato maravilhoso devido ao retorno que a gente tem, altamente positivo, né, desse trabalho, que, modéstia à parte, encanta a plateia fica muito entusiasmada, impactada, né, porque essa história do Luiz Gama, ele por si só, a figura dele, a importância dele, a luta dele abolicionista, a luta dele pela libertação de pessoas escravizadas, baseada, calcada no direito, na justiça, na lei, ele usou o direito para libertar pessoas. Então, essa figura e essa história foi totalmente invisibilizada, apagada dos livros didáticos da historiografia oficial brasileira, a gente diz até intencionalmente, porque
por ser um homem negro, né? Então não era interessante, entre aspas, né? Para essa sociedade imperialista, escravocrata, trouxesse à tona, trouxesse à luz Luiz Gama. E a gente se sente muito feliz por fazer exatamente isso. A gente sempre argumenta, e é verdade, que esse espetáculo é um instrumento de luta antirracista e de recuperação histórica de uma grande parte fundamental para o Brasil, da história brasileira, ao recuperarmos este herói Luiz Gama. Né? A própria Elisa Lucinda afirma, e a gente usa isso, essa frase dela, que esse espetáculo, de fato, é um instrumento de luta antirracista, é um instrumento de luta pela reparação ao nosso povo negro. Nesse sentido, a questão da verdade, ela se identifica plenamente, aliás, é através dela que, sob uma sugestão do próprio doutor Humberto Adame, então presidente da Comissão da Verdade a nível nacional, me sugeriu que eu escrevesse esse espetáculo, que tem nos trazido assim muitas alegrias, muitas felicidades, muito retorno positivo para nós. É fantástico, é maravilhoso, através da nossa arte, a gente, né, fazer dos nossos corpos, das nossas mentes, um instrumento dessa luta, né, de igualdade. É uma situação, né, de se doar, né, para contar a história do Brasil e de uma forma bonita, de espetáculo, de uma forma que encanta. Eu acho assim intenso e assertivo, um acerto cirúrgico, digamos assim, né? Certeza, essa peça é de relevância extrema, de extrema relevância, aliás, para o povo brasileiro e para a história. Não é só um entretenimento. Com certeza. É educação, é história, é justiça. Soraya, eu tenho Com certeza. Eu sempre falo aqui nas palestras, desculpa te cortar, que a gente que é estudioso do tema da questão da histórica brasileira, a gente sempre nos pergunta por que a gente não comemora o 13 de maio, né? Então, basicamente, são duas respostas. A primeira resposta é porque a gente entende que foi uma abolição inacabada, né? Porque não houve uma reparação. E a segunda parte da resposta tem relação especialmente com pessoas como Luiz Gama, que foram apagadas dessa luta, atribuem a assinatura da nossa princesa na época, né, como a grande personagem, né, e apaga-se, né, Soraya? Apaga-se. Exatamente. Aí eu queria, desculpa te cortar, eu não consegui não fazer essa observação. Não, primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão ouvindo, boa tarde a todos os presentes aí na sala, enfim, Cíntia, Ivan, Michel, boa tarde, Del, sempre um prazer revê-lo. Eu fico encantada, assim, eu acho que o Del, embora a pergunta tenha sido assim mais ampla, né, o Del acho que já fez uma abertura incrível, né, falando sobre o espetáculo, né, e aí pegando o gancho desse 13 de maio, é exatamente essa a questão da gente não mergulhar nessa data, né, no 13 de maio, né, a gente reflete sobre ela muito num sentido crítico, e muitas vezes a gente usa essa data como forma de apresentação do espetáculo, mas principalmente no sentido de refletir, primeiro que a abolição foi essa, praticamente feita em 2 linhas, né, e que não se considerou o que seria feito com essas pessoas que foram libertas depois dessa assinatura, né? Invisibiliza pessoas fundamentais como Luiz Gama e outros que dedicaram a vida à libertação desses escravizados, né? Eu acho que essa data, para a gente, ela serve muito como uma reflexão, como é que nós lidamos com o fato de termos carregado quase 400 anos, né, de escravização de povos, né, de origem africana, como nós fomos, eu digo nós, assim, enquanto população, enquanto nação, enquanto pensamento mesmo de projeto de nação, né, como nós fomos relapsos negligentes diante de 400 anos de escravização, como ao se libertarem essas pessoas, não houve uma real política de integração dessa população à sociedade, muito pelo contrário, foram tomadas inúmeras iniciativas no sentido de dificultar a inserção dessas pessoas na sociedade. E isso tem impactos na nossa vida, até hoje, em pleno século XXI. Então, uma das nossas preocupações, até vou
pegar aqui já, trazer o nosso dramaturgo, Del Garcês, né? Uma das nossas grandes inquietações em falar do Luiz Gama, né, que é um homem que viveu há 2 séculos atrás, né, era justamente da gente não ficar concentrado o espetáculo dentro daquele momento em que Luiz Gama esteve vivo, que foi de 1830 a 1852. Uau. A proposta sempre foi a gente trazer essa atualização da temática para esse Brasil que nós vivemos hoje. Como é que essa história impacta no Brasil de hoje, da maneira como a população negra é vista e tratada hoje, né? Então, para nós, o 13 de maio, ele é uma data para a gente pensar e para refletir, não é uma data que a gente rejeita, mas é uma data que a gente problematiza e reflete. Uau, muito que bom. Maravilha. Odeu, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu sei que Luiz Gama ali viveu uma boa parte do tempo dele em São Paulo, e essa peça nunca esteve em São Paulo, né? Mas como foi? Exatamente, como é que as pessoas como é que eles recebem nos outros estados? Como é que é a devolutiva do público? Conta pra gente aí dessa sensação. O que as pessoas vão sentir aqui, Del? Exatamente. A gente nunca levou o espetáculo na íntegra para São Paulo. O espetáculo é inédito em São Paulo. Aliás, esse é um gancho muito grande aí para a imprensa, para todos nós, no sentido mesmo de divulgarmos o espetáculo aí. A trajetória toda do Luiz Gama, após os 10 anos de idade dele, foi em São Paulo. Aí ele se alfabetizou, aí ele se tornou quem ele se tornou. E quando a gente apresenta pelo resto do Brasil, de fato, assim como em todos os lugares, né, que a gente tem feito pequenas inserções e falado sobre ele, dado entrevistas, é impactante, porque é exatamente isso, esse homem, com a importância fundamental que ele tem para a história do Brasil, com relação ao direito, à justiça, com relação à abolição, com relação à igualdade humana, né, aos direitos humanos, inclusive a importância com relação à democracia, né, ele lutava por isso, a verdadeira república, é um impacto muito grande que as pessoas têm, né, poxa, como a gente nunca ouvia falar nas nossas escolas, como nos nossos livros a gente nunca ouviu falar de Luiz Gama, por que esse apagamento? Então, esse espetáculo é assim uma luz, é um caminho que abre, são possibilidades que, como a Soraya falou ali, a gente traz a reflexão sobre essa importância dele, a história dele, não somente aquele momento que ele viveu no século retrasado, mas no século passado, mas enfim, de lá do retrasado até aqui, todos esses anos, mas a gente contextualiza, a gente traz para hoje, a gente traz a reflexão de que a luta dele é de hoje, é permanente, ela é necessária, os casos de racismo estão aí, agora, nesse momento que a gente está falando aqui. Então, há um impacto muito grande, e as pessoas agradecem a gente por, através do teatro, né, a gente recuperar essa importância dele. Exatamente, exatamente. Eu queria complementar, Odel, dizendo a seguinte coisa: o Luiz Gama, ele de nascimento é baiano. Tem uma breve passagem pelo Rio de Janeiro, bem rápida mesmo, e passa quase que integralmente a sua vida em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo, sim, em São Paulo. E, na verdade, embora ele tenha passado quase que toda a sua vida em São Paulo, o Luiz Gama, ele é um herói nacional. O que o Luiz Gama fez enquanto trabalho é uma coisa que toca o país como um todo. Só dar um breve spoiler aqui, a história dele, não sei, talvez não seja conhecida por muitas pessoas, né? Mas o Luiz Gama é um menino negro que nasce livre. Depois que a mãe... Oi? Nasce livre, porém... Ele nasce livre. A mãe é Luísa Maim, que é uma maravilhosa, uma figura de referência, uma mulher que se envolveu em diversas lutas, né, de libertação, enfim. Acabou sendo deportada, ele perde contato com essa mãe. O Luiz Gama fica com o pai, e esse pai vende Luiz Gama como escravizado. Enquanto criança, Luiz Gama vem escravizado com 10 anos de idade, liberta a si mesmo. Então, essa trajetória, imagina o que é uma pessoa que nasce livre, é vendido pelo próprio pai, feito escravo, liberta a si mesmo, dedica a sua vida
inteira a libertar. Hoje, o número de libertos já está para mais de 700 pessoas. As pesquisas estão evoluindo, é possível que ao longo dos anos a gente descubra ainda novos processos do Luiz Gama, com mais pessoas que foram libertas por ação direta dele nos tribunais. Então, quando a gente olha a trajetória desse homem, é impossível a gente não pensar que a gente está num país que metade da população é uma população que é descendente, né, de pessoas negras. Então, um homem como esse servir de espelho é um acontecimento. Eu acho que isso muda a maneira como a gente se vê, e eu acho que muda também a maneira como a gente se posiciona no mundo, por trazer mesmo um exemplo. Que tipo de ações eu, Soraya, cidadã, atriz, posso empreender no meu cotidiano que sejam ações que batalhem pela igualdade das pessoas? E eu acho que essa é a principal reflexão que a gente leva para o público cada vez que a gente apresenta o espetáculo. E eu acho que talvez por isso o impacto seja tão grande, independente de qual é o estado original da pessoa ou o estado onde a gente apresenta. A gente convoca as pessoas a refletir sobre as suas ações concretas diante da pauta racial, que é uma pauta urgente e necessária no Brasil. Né? Eu acho muito importante dentro da sua fala que traz a reflexão, mas essa peça traz uma coisa importante de superação. Ou seja, não importa se você chegou a ser vendido como escravo pelo próprio pai. Olha, você pode ser, você pode chegar, você se libertar e libertar uma nação inteira. Você pode tudo. E essa peça mostra isso do empoderamento pessoal mesmo. Você pode estudar, você pode se libertar. Então, engaja ali todo um movimento para todas as pessoas, até de forma emocional e psíquica, né? Acho muito importante. O Del e Soraya, eu queria fazer uma pergunta, e antes, até fazer uma observação, daquelas pessoas que vão nos ver, nos ouvir, as pessoas confundem a Comissão da Verdade, Comissão da Igualdade Racial, as duas falam do mesmo assunto, com um corte histórico, que é o 13 de maio. Mas o recado das duas comissões, Soraya, aí eu assino embaixo do que você disse, é conversar com os nossos irmãos, inclusive não negros, os nossos aliados, para que o antirracista é aquela pessoa que dá espaço, como é o que está acontecendo aqui na nossa subseção, né, o nosso presidente, que é um homem branco, aliado. E a pergunta que eu ia fazer, Del, e para a Soraya, Del, você contracena com a Soraya, com a personagem da Luísa, da mãe. Como é, isso aí para você também, pode ser essa pergunta, Soraya, o olhar das mulheres, das espectadoras, né, para essa personagem importante, que com certeza teve aí um papel fundamental na formação do Luiz Gama. Então, é maravilhoso, porque o Luiz Gama, um homem negro escravizado, que é retirado, né, é roubado da sua mãe, né, que passa a ser tratado como um objeto pelo próprio pai. E, por exemplo, quando a Soraya interpreta a mãe dele, a própria mãe, que é a grande referência, inspiração do Luiz Gama, que é a Luísa Maim, essa mulher libertária, líder de revoltas de escravizados, para mim, ao interpretar isso, eu me sinto, de fato, carregando uma ancestralidade negra, né, e do nosso povo preto, assim, uma missão para mim de recuperar, de trazer à tona todas essas nossas angústias, essa nossa revolta do que foi, né, o processo de escravidão ilegal no Brasil. Então, assim, é muito gratificante, eu me sinto, assim, honrado de ser, nós dois nos sentimos honrados, felizes, cumprindo, assim, a nossa missão enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto artistas, enquanto pessoas negras que não têm os seus espaços, né, nos lugares de poder deste país, e nunca tiveram. A gente se sente assim, eu me sinto assim, recuperando esses dois personagens. Maravilhoso, Del. Não. E falando sobre... Mas como Del também, né?
falando sobre Luísa Maim, assim, mais especificamente, né? A Luísa Maim, ela é uma personagem icônica, né, da nossa história, sobre a qual a gente tem pouquíssima informação. O que a gente tem de concreto, basicamente, é a própria narrativa do Luiz Gama com relação à mãe. O que se sabe é que ela foi líder de revoltas, enfim, uma liderança política importante, né? Foi presa e depois que ela foi presa, não se sabe o que aconteceu com ela, provavelmente foi morta, né? Não se tem dados concretos históricos sobre ela. Inclusive, alguns historiadores levantam a hipótese de que Luiz Gama seja uma personagem irreal, né? O que eu duvido. Eu duvido. A gente precisa ter essa compreensão, né, que levantar dados históricos com relação à população negra tem um apagamento de documentação também, então a gente sabe que isso é um pouco difícil, teve queima de documentos, enfim, aí é uma outra história. Mas eu fico refletindo sobre a importância dessa mãe que serve como farol para o Luiz Gama. Muitas das coisas que ele faz, ele se baseia na própria trajetória da mãe, nessa mulher que... às vezes eu fico imaginando, né, esse lugar da atriz, a gente veste o personagem, a gente sai um pouco de si para tentar entender o que é o universo daquela pessoa, né? E uma das coisas que me passa muito pela cabeça quando eu vou fazer a Luísa Maim é que preço que essa mulher pagou. Ela tinha 2 filhos, além de Luiz Gama, ela tinha mais um filho. Em nome de uma luta, de um coletivo, né, das pessoas, ela perdeu o direito de ser mãe. Ela é afastada dos filhos, ela perde o contato com os filhos, e muito possivelmente é morta. Eu fico pensando assim, que força, em primeiro lugar, que força dessa mulher, e que dedicação, porque não é só sobre o lugar individual de uma mãe que perde o contato com seus filhos e possivelmente é morta, mas saber que lutar por essa pauta, por aquela causa, era também lutar pela libertação e por uma vida melhor e por um futuro melhor para aqueles que eram os seus 2 filhos, né? Sim, então, exatamente. Então, Luísa Maim, para mim, é um assombro, assim, realmente. É um assombro. Acho que eu não tenho outra palavra, assim, é enorme. E o Ricardo acho que quer saber mais. Vamos lá, pergunta. Eu tenho uma pergunta também, doutor Ricardo. Agora trazendo mais para o meu público, né, o público mais jovem. Eu estava lendo lá que um dos objetivos específicos da peça é trazer essa recuperação da peça para o público mais jovem também. Conta um pouco de como é isso, como funciona, como os jovens interagem com a peça. Então, os jovens igualmente se sentem impactados e agradecidos, que nos estimula mais ainda a continuar falando e vivendo Luísa Maim, vivendo Luiz Gama, né? A gente sabe, por exemplo, que tem a Lei 10.639, de 2003, e depois foi reformulada em 2008, que fala exatamente da obrigatoriedade do ensino da história, da importância dos africanos, né, na construção, na formação desse país, em 2008, né, dos indígenas, e que, infelizmente, até hoje, os nossos jovens, as nossas escolas, não conhecem, essa lei não é cumprida na sua... Oi? Não é aplicada, né? Não é aplicada, jamais cumprida na sua plenitude, e esse espetáculo, nesse sentido, ele vem suprir essa necessidade, essa falta que temos nas nossas escolas de falar da verdadeira história brasileira, como foi falado aqui, né? A Lei Áurea... Não, a princesa Isabel, de fato, ela foi levada, não tinha outro jeito a não ser assinar a Lei Áurea, mas existiam todos os abolicionistas, como Luiz Gama, como Luísa Maim, tanto o Ferreira de Menezes, que a gente cita na peça, dando spoiler, né, para quem não sabe, o André Rebouças, o próprio Zumbi dos Palmares, e tantos outros, e não se fala nisso. O crédito da Lei Áurea,
missão é somente a Princesa Isabel, né? Então, por que isso não foi contado? Quando o Luiz Gama era protagonista do movimento abolicionista, né? Então, gente, os jovens ficam mais impactados. E eu tenho um exemplo, né, Soraya, de um garoto que foi com o pai, com a mãe, com a avó, com famílias inteiras negras assistirem, né, o espetáculo. Isso já há anos atrás, a gente fazendo o espetáculo, ao final, né, um garoto negro de 8 anos virou para mim e falou assim: meu herói Luiz Gama me abraçou. Lindo! Gente, isso legal. é exemplos mais assim que me comovem dessa reação do público, especialmente do público jovem, né? Falando aí de uma adolescente, uma criança. Exatamente. E é importante a gente ter essa percepção também. O Luiz Gama vive no século XVIII, usando um vocabulário um pouco mais polido e formal do que o que a gente habitualmente usa hoje, né? E o fato da gente trazer os escritos do Luiz Gama, a poesia do Luiz Gama, mas a gente traz com teatro, que empenha o corpo, que empenha a voz dos atores. Então, isso traz uma camada que é muito mais fácil a gente acessar emocionalmente essas pessoas, esses jovens, esses estudantes, para levar o conteúdo. É diferente deles sentarem para assistir uma palestra sobre Luiz Gama. Então, eu chamo assim, a atenção para o potencial incrível do Luiz Gama e também para o potencial incrível do teatro de mobilizar emocionalmente as pessoas, né? Eu acho que esse é um gancho fantástico para a gente realmente tocar os alunos, e chama atenção para uma segunda coisa, que é a Lei 10.639, que o Del citou, para que ela seja realmente implementada na sua plenitude, é preciso que a gente tenha profissionais de educação capacitados, que conheçam a história e cultura afro-brasileira. E, mais uma vez, o espetáculo, nesse quesito, ele presta um serviço que é também atender esses professores no sentido de contar a história de Luiz Gama e contar um pouco desse recorte da vida do Luiz Gama lá no século XIX, mas fazendo um diálogo com isso que a gente vive no momento no século XXI. Então, o espetáculo por si só, né, como a Elisa Lucinda diz e que o Del citou no início, né, ele é esse instrumento de luta antirracista, no sentido de que ele atua tanto no sentido histórico, mas também no sentido educativo, no sentido de preparar as pessoas para lidar com essa pauta, e num outro âmbito, que é o âmbito jurídico, e aí eu me sinto muito pouco à vontade para falar, porque vocês vão falar disso muito melhor do que eu. Del, Soraya, tem uma coisa que eu queria comentar sobre a questão da lei, que eu estava conversando com o professor, um professor da faculdade que eu trabalho, e quando fala da África, fala de escravidão, não fala das belezas, dos heróis, dos reis, né? Então, eu acho que nós, como porta-vozes aí desse tema, para fora da OAB, para fora da sociedade, é importante que a gente diga também das coisas lindas que tem no continente africano, da economia que é pujante em determinados países, sim, né? Dos reis e rainhas que vieram para cá. Nós somos filhos de reis e rainhas. Uau. Nós não somos filhos de escravos. Nós somos filhos de reis e rainhas que foram escravizados, né? Falando em escola, Soraya, tem aqui nós temos um... Até não colocar essa parte já é um apagamento, sim, não é verdade? Sim. Tem uma escola que nós convidamos, até que eu faço referência aqui, vão levar uma sala de aula. Uau, a gente tem que entregar esse bastão, né, Del? Para os alunos, entregar os bastões para os professores. Então, é da EMF, José Francisco Cavalcante, o nosso amigo Épica, o professor, a Cláudia e a Aline, que são as diretoras, eles estarão lá prestigiando. Um pessoal da Zona Um abraço para eles. Um abraço para vocês. Que maravilha, excelente iniciativa, um abraço. Nós vamos lotar aquele teatro, lotar de gente bonita, de gente interessada em aprender, né, em conhecê-lo. Todo mundo vai querer tirar foto, com certeza. E quem sabe a gente consegue fazer uma agenda em São Paulo, né, Del? Uau, com certeza. É nosso objetivo, né? Quanto mais a gente viajar pelo Brasil, propagar a história e a importância de Luiz Gama, melhor ainda. E, em especial, em São Paulo, né? Como falamos aqui, toda a trajetória dele, após os 20 anos dele, foi aí deste herói. A gente vai ficar muito feliz, né? E desde já agradece, né? Todo o empenho que vocês possam, nós juntos, fazer nesse sentido de levar o espetáculo por outros lugares.
Não, e lembrando que em 2025 o espetáculo está celebrando os 10 anos em cartaz, então celebrar esses 10 anos na terra em que Luiz Gama viveu e trabalhou é uma honra. Parabéns! Tenho certeza que na edição a gente vai colocar o cardzinho com Simpla, né, para Muito inscrições, legal, né, muito mas para legal. deixar aqui verbalizado, né, Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Então, já faz o convite aqui para o convite pessoal. Beleza, então, ó, pessoal, 11 de junho, 19 horas, Teatro Paulo Leyró, em Santo Amaro, Luiz Gama, uma voz pela liberdade, com a presença e interpretação dos nossos queridos Del Garcia e Soraya Arnone, a OAB Santo Amaro, que é a maior subseção do mundo. A melhor subseção maior. do Brasil, do mundo. Tem a honra de organizar esse evento, essa peça teatral. Todos estão convidados. Aliás, os ingressos estão acabando. Boa notícia para nós, entendeu? Opa! Peça única, mas quem sabe, né? A gente consegue aí seu prefeito, presidente da seccional. Quem sabe a gente consegue outros eventos aqui com Del Garcês e com essa peça. Com certeza. Muito Soraya, obrigado. Del, eu fiquei aqui observando as perguntas do Ricardo, assim também como da Cíntia, a pergunta que eu achei muito pertinente também do Michel. Então, eu tenho algumas coisas que eu quero pontuar, mas não chega nem a ser uma pergunta. Soraya, você estava falando de Luísa Marinho, que para mim é uma novidade, esse foi o grande spoiler para mim, e não tive, é lógico, guardando as devidas proporções, a gente sabe que Um Defeito de Cor é uma obra meia mussarela, meia calabresa, ela chega a certos momentos, Maria Helena Gonçalves fala assim, o filho é Luiz Gama, mas ela não fala. Olha, mas ele estava em São Paulo, ele estava em Campinas, ele passou ali em um estabelecimento, olha, ele era assim, não é meu filho, e às vezes por causa de um dia ou dois, não se encontram. É óbvio, existe muito de ficcional, porque não dá para imaginar uma mulher negra, escravizada, transitando pelo Brasil, sendo que muitos senhores e donos de fazenda não transitaram nem um terço do que ela, não, nem 10%. Então é isso. Sim. Então, o desafio não é só do Del, de encarnar o Luiz Gama, seu desafio também é muito de grande. A mãe. É muito grande. Sobre o garoto de 8 anos, eu não julgo, viu, Del? Porque é bem capaz que um negrão de 1,80 m, um abraço, fala assim, eu preciso tirar uma foto com você. E veja... Doutor, só para saber quantos de altura o senhor tem? Eu tenho 80. Eu tenho 80. Eu sou um pouco maior do que o menino. Porque, veja, o meu primeiro contato com o Luiz Gama, e que me impactou bastante, foi... a mãe do Luiz Gama é negra, assim como a minha, e o pai do Luiz Gama é branco, assim como o meu. Igual aos meus também. A minha mãe negra e o meu pai português, judeu-alemão. Então, muitas vezes, uma constatação, eu acho que nunca comentei com o Ricardo, da pessoa que tem essa mistura que é o Luiz Gama, etc., também sofre muito preconceito hoje. Eu sofri. A minha mãe, às vezes... Olha, porque o meu irmão puxou um pouquinho mais pro meu pai, eu já fiquei meio mussarela, meio calabresa. Então, às vezes, na escola, olha, quem veio buscar? Ah, não, mas pode liberar? Vários fatos que eu poderia ficar horas aqui. Então, é uma história do Brasil, né? Faz parte. Você falou muito bem sobre isso. Eu passei cada detalhe disso no hoje, não foi em 1830. E, Cíntia, para você ficar assim, vaidosa, Luiz Gama é seu colega de profissão, porque além de tudo isso, ele também foi jornalista. Mas talvez aí uma levantada de bola, Del, Soraya, seria o seguinte, apesar do soterramento que teve o Luiz Gama na historiografia brasileira, como o Del fez um recorte muito interessante, e levando em consideração que existem algumas fazendas hoje de café, e eles estão retomando... O sistema escravocrata, ele é tão bem articulado, ele é tão bem urdido, que, vejam, existem algumas fazendas que estão trazendo, ou fazendo como se fosse uma encenação. Então, os funcionários são fantasiados como se escravizados fossem os donos da fazenda, porque o pessoal não tem
gabarito para tocar a fazenda, a verdade é essa, por isso que muitas viúvas vendiam a fazenda preta de banana, e aí essas pessoas acabam cobrando ingresso para a visitação dessas fazendas. Com essa pequena introdução, a minha pergunta é o seguinte: você falou muito do que o Luiz Gama fez em vida. Como é que vocês explicam que um homem negro que não era descendente da nobreza, que não foi senador, consegue se tornar advogado depois de 100 anos? Luiz Gama é o único advogado que não fez a faculdade de Direito e é advogado. É um negócio meio inexplicável. Como é que um ser humano que viveu há mais de 150 anos atrás, simplesmente, a gente está falando dele hoje? Quer dizer, Luiz Gama continua combatendo, não é à toa que ele virou patrono da abolição. Eu queria que vocês me dissessem um pouco dessa energia de Luiz Gama. Então, eu estou refletindo exatamente sobre a sua pergunta, e a conclusão que eu chego, e que eu sempre pensei nisso, a gente fala sobre isso. Primeiro, a personalidade dele. Era um homem exuberante, um homem altamente inteligente, e um homem altamente indignado, mais ainda, revoltado com injustiça, com a injustiça própria e com a injustiça coletiva. Nesse sentido, né, inclui-se também a influência da mãe dele, uma mulher que era líder de revoltas de escravizados. Ele já tinha um exemplo. Um menino com 10 anos de idade, ele já pensa, ele já reflete sobre o mundo em que vive. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu sou ator desde 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, eu vi um espetáculo que formou a minha vida, uma peça de teatro. Aquilo definiu o restante da minha vida até aqui, definia a minha vida profissional. Luiz Gama, a mesma coisa. Com 11 anos de idade, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, né? E ao ser alfabetizado, ele se torna quem se tornou, né? Então, o Luiz Gama, além de tudo, era um homem à frente do tempo dele e à frente do tempo de hoje. Se naquela época ele, ao conseguir se alfabetizar, e conseguiu aqueles conhecimentos jurídicos, mesmo sem ter frequentado a faculdade de Direito, é uma memória, é uma inteligência, é uma capacidade excepcional. E se ele hoje vivesse, ele estaria sendo revoltado e denunciando todas as injustiças, todos os preconceitos, todo o racismo que existe hoje, estrutural, sistêmico, institucional. Então, é uma história excepcional. Só se explica assim, uma pessoa que é inconformada com a realidade injusta em que viveu e que os seus irmãos, a coletividade viveu. Entende? Eu consigo explicar dessa forma. E nesse sentido aí, é maravilhoso, a gente se sente assim. Gente, eu a cada dia, a cada vez mais, eu sinto que a gente, e tenho plena certeza disso, que nós todos, e junto com vocês todos de Santo Amaro, a OAB, as comissões, a você, Ivan, ao Michel, a Cíntia, nós juntos estamos fazendo uma reparação histórica, ao recuperar essa excepcionalidade, essa genialidade, que é um homem que lutou pela igualdade, além da libertação e da abolição da escravidão negra no Brasil, lutou pela igualdade de todas as pessoas, independentemente da cor. Exatamente, exatamente. Eu gostaria até de complementar a fala, né, do Del. Luiz Gama, ele passa por um apagamento de séculos. E é possível que a gente consiga construir o espetáculo graças à academia e pesquisadores maravilhosos que foram aos arquivos públicos, como o Dr. Bruno Rodrigues de Lima, antes dele a professora doutora Lígia Ferreira, que foram as primeiras pessoas que mergulharam nos documentos e que trouxeram, através das pesquisas acadêmicas, a figura do Luiz Gama. O texto da peça ele se baseia nesses profissionais que fizeram essas pesquisas, além dos próprios escritos do Luiz Gama, que também foram recuperados, primeiramente pela doutora Lígia Ferreira. E eu fico pensando, inclusive, não sei se é um pequeno spoiler do espetáculo, né? Esse legado do Luiz Gama, ele é tão fundamental e atual, porque as coisas que ele diz, mesmo 200 anos depois, elas permanecem pertinentes. E à medida que vocês forem assistindo o espetáculo, certamente vocês vão perceber que coisas que ele falava lá há 2 séculos atrás continuam vigentes hoje.
Então, essa insistência do sistema em não querer se transformar, que fazem de Luiz Gama essa figura tão atual. É por isso que ele é essa figura importante ainda hoje e possivelmente vai continuar sendo importante por ainda muito tempo. Luiz Gama deixa um legado para muitas pessoas que continuam trabalhando em cima dessa pauta. Inclusive, no espetáculo, a gente fala de algumas dessas pessoas que são os Luizes atuais, né? Porque, como o Del disse bem no início do podcast, a pauta antirracista, a luta antirracista, ela permanece. O racismo permanece e a luta contra esse racismo permanece. Então, novos heróis vão surgindo, né? E é isso que traz essa atualidade absurda do Luiz Gama, mesmo 2 séculos depois de já falecido, né? Uau, Nossa, Soraya, muito Del, importante. muito obrigado, doutores, também, muito obrigado. Eu acho que essa recuperação dessa história tão magnífica, né, uma retratação, tudo que nós falamos aqui, que não dá para ser assim, apenas frases, mas muito obrigado. Soraya, Del, deixa o convite também para o pessoal, né? O doutor já fez o convite, agora vocês deixam o convite para o pessoal vir assistir. Vai lá, Soraya. Eu começo? Então eu começo e você completa. Então já, no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, eu, Soraya Arnone, Del Garcês, estaremos aí em São Paulo, em Santo Amaro, para apresentar o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Vai ser uma honra para nós celebrar os 10 anos do espetáculo na terra que Luiz Gama passou grande parte da sua vida e trabalhou. Exatamente, complementando a Soraya, não percam esse espetáculo impactante, vocês vão ficar muito surpresos ao conhecer essa história que não foi contada, que foi apagada, exatamente no dia 11, às 20 horas, no Teatro Paulo Eiró, né, numa iniciativa, uma realização da OAB Santo Amaro, a Comissão da Igualdade Racial, a Comissão da Verdade, agora com apoio muito grande também da Comissão de Imprensa daí de Santo Amaro, a gente está muito feliz. Conheçam a história de um verdadeiro herói brasileiro, ex-escravizado, vendido pelo próprio pai, que ao ser alfabetizado se tornou a maior personalidade no meio jurídico e, inclusive, ele usou o direito, a lei, a justiça para se libertar e libertar seus irmãos negros, nossos irmãos negros. Se tornou o patrono da abolição oficialmente, advogado oficialmente considerado pela OAB em 2015 e inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Mas, além disso, tem todo o caminho para ele chegar até aí. Para isso, não percam o espetáculo Gama, Uma Voz pela Liberdade. 11 de junho, Teatro Paulo Eiró, esperamos você lá. E aqui passamos ainda para agradecer mais uma vez o nosso super mega, doutor Fante Fantástico, eu falo, né? Nosso presidente, OAB Santo Amaro, a maior e melhor subseção do mundo. Não percam, vem com a gente. Não percam. Tchau, tchau. Obrigado, Soraya. Tchau, tchau. Ai, vocês são espetaculares, viu?